Vem comigo para essa sala de aula, porque o assunto aqui é sobre Escola Bíblica Dominical, é lição Betel. Bem, nós estamos chegando na nossa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical e o tema desta lição quarta é ordenança quanto à contribuição financeira. Eis um assunto polêmico e é sobre esse assunto que nós vamos abordar. Fica com a gente aí, não saia daí, ó. Entrou aí? Deixa o seu like, o seu dislike, concorda, discorda, acrescenta, mas não passe sem deixar o seu comentário. Acione o sininho aí, se inscreva caso não seja inscrito. Tá ok? Esse assunto é um dos mais polêmicos da atualidade no seio da igreja. Ordenança quanto à contribuição financeira. Referente à ordenança, nós já falamos na primeira, na segunda, na terceira, e agora você já sabe, já tem uma noção, claro que você já sabia, né? De repente a gente só desperta quando ouve, sobre o termo ordenança, tá ok? Para a gente não seguir repetindo a mesma coisa, sendo redundante em todas as aulas, ainda que seja às vezes necessário, porque quem não assistiu a primeira, a segunda ou a terceira, entrou no canal agora, mas faz aí uma maratonada no cartão e no cartão não, no canal, e dê uma observadinha nas aulas anteriores. Vamos lá. Qual é o nosso textual? Olha a hora. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ô glória! Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:7 é o nosso texto de ouro. A nossa verdade aplicada ou a nossa verdade prática diz o seguinte: dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Quais são os objetivos dessa lição? Atente aí, professor. Explicar que a base bíblica para os dízimos e as ofertas, mostrar a importância dos dízimos e ofertas e falar sobre os cuidados com orçamento. Então, nós vamos explicar que a base bíblica, mostrar a importância e falar sobre o cuidado. Qual o texto de referência? Malaquias capítulo 3, verso 10, 11 e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Vamos lá. Esse tema é polêmico quando se fala em dinheiro em igreja. Agora é um ponto importante. Eu sempre dou uma dica aqui e falo, gente, se você não fizer, não atua, não fala, não dê aula, é uma aula que vai falar de dízimos. Então, uma pessoa que não é dizimista, já ficaria ruim para ela estar lecionando. Não é dizimista, não é ofertante, não é generoso, fica ruim, fica na contramão de dar uma lição como essa na igreja, porque a igreja, querendo ou não, ela te observa. Antes de observar a sua fala, observa a tua e a minha, as nossas ações. Vamos lá. Introdução. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios fundamentais que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas, dos recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco, mordomia, gratidão, senhorio de Deus, fidelidade, adoração, responsabilidade, entre outras, pois tudo pertence ao Senhor. Bom, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu quero ler um texto aqui para a gente ficar bem atento a esse assunto, porque esse assunto ele é polêmico demais. Vamos lá. Mateus 6:24 diz assim, no Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus Cristo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, um ponto importante aqui
é que Jesus está chamando a riqueza de Senhor. Chamando a riqueza e dizendo que ela pode ter um senhorio sobre as nossas vidas. A riqueza, possuir bens, isso é muito importante. O que não pode ser permitido por nós é que os bens nos possuam, é que a riqueza nos possua. Porque isso desemboca numa idolatria. Tanto que a única entidade que Jesus vai chamar de Senhor é justamente a riqueza. Então, a riqueza, ela não é um mal. A riqueza é um bem, mas ela pode se tornar um mal, desde que ela torne o meu Senhor e eu o seu servo, e desde que eu a ame. Porque o amor ao dinheiro, e o dinheiro aí traz também uma conotação de riqueza, o amor ao dinheiro é muito prejudicial, causa muitos males, disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Vamos lá, caminhando para a gente poder entender esse assunto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Bom, aí a pergunta é a pergunta que não quer calar, e isso aí circula nos livros, nas redes sociais, nos vídeos, na igreja também tem essa pergunta. Os dízimos, eles são para hoje? Qual é o posicionamento nosso? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista. Eu entendo o dízimo como um ato de gratidão, como um ato de adoração, como um ato de reconhecimento de que o que chega nas minhas mãos é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Então, em ato voluntário de gratidão, de amor, porque se não for por amor, pesa. Se não for por amor, é um tormento na consciência. E é um meio da gente mostrar que os bens não é o meu Senhor, é meu servo. E que eu quero, de maneira deliberada, auxiliar na obra do Senhor. Então eu entendo que os dízimos atuam, e aí a gente pode falar assim, não tem nenhum mandamento, nenhuma ordenança, né, como está dizendo aqui, na Bíblia, né, Jesus não dá nenhuma ordem para poder prosseguir com o dízimo. Sim, muito bem, também não encontro, mas também não encontro nenhuma ordem, nenhuma fala de Jesus cancelando os dízimos. Jesus não nos deixou um texto claro para que nós prossigamos com o dízimo. Mas ele também não deixou nenhum texto claro para que parasse com os dízimos. Então não tem como eu afirmar que ele mandou que não existisse mais. Mas no Novo Testamento ele tem uma discussão com os fariseus e ele fala da importância deles dizimar as mínimas coisas, mas não esquecer da misericórdia. Isso é importante, a gente entender que fazer as coisas, doar, dar de gratidão, não pode nos excluir dos atos de misericórdia, dos atos de bondade para com o nosso semelhante. Então, para a gente começar a entender isso aqui, e nós vamos gerar ainda outros pontos de discussão sobre esse assunto. Origem do dízimo. Origem do dízimo. Há um princípio bíblico, desde Gênesis, quando é dado a Melquisedeque, por Abrão, a gente encontra antes da lei, na lei, nos livros históricos, quando Neemias, no capítulo 13, fala, a gente encontra nos profetas, a gente encontra nos livros poéticos, porque
Salomão fala a respeito de você dar as primícias a Deus, e a gente encontra o bate-papo de Jesus em Mateus, e a gente encontra lá em Hebreus capítulo 7. Então a gente encontra em vários outros textos. Todavia, esse é um assunto que vai gerar muita confusão. Por que ele gera confusão? Nós vamos ver isso mais para frente. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Bom, é claro que existe também uma ideia manipuladora, perversa, da teologia da prosperidade, aonde te ensina que dizimar te faz prosperar. Ou seja, quando você dizima com essa ideia, você dizima com a ideia de barganha. Você não está dizimando por amor. Quem dizima com a ideia de prosperar, dizima esperando algo em troca. Então, essa ideia, para mim, ela acaba sendo perversa, sendo má, tendo uma intenção que não é das boas. Porque eu preciso aprender que na obra de Deus eu não posso fazer para ter. Eu preciso fazer por gratidão. A lei do retorno, eu tenho que aguardar ela de maneira voluntária. Porque no Israel antigo, o que acontecia? As famílias mais ricas, quando eles faziam casamentos, e as famílias que tinham geralmente as casas com dois pisos, né? O cenáculo mesmo era um piso na parte superior, que tinham uma elevação acima da laje, eles tinham o hábito de jogar moedas quando os noivos passavam. E esse ato de jogar as moedas é justamente o que o autor, o profeta Malaquias, diz: eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção tais. Eles sabiam, eles tinham uma ideia do que era isso, de como isso tinha um contexto histórico. Só que se eu fizer porque Deus vai me dar, eu posso me frustrar, porque Deus não está aqui para atender os meus caprichos. Eu preciso entender que a obra de Deus, ela é feita com esses recursos, os recursos que Deus nos dá e que a gente abençoa a casa de Deus. Agora, eu entendo também perfeitamente que essa ideia ela é pervertida, mas a gente precisa filtrar para a gente não ficar fazendo negócios com o Deus que é dono de tudo. Vamos lá. A confirmação do dízimos e das ofertas por Jesus. É aquilo que nós falamos aqui a respeito de Mateus 23, quando Jesus fala, está conversando ali, ele fala a respeito com os fariseus, ele fala a respeito deles serem detalhistas, todavia eles abrirem mão daquilo que é essencial, que era o exercício da misericórdia. Nós lemos na semana passada, Oséias 6,6, que Deus fala por meio do profeta, que ele não queria sacrifício, ele queria misericórdia. Ou seja, o sacrifício é o culto, a misericórdia é a prática. E eles estavam se atentando para o culto e abandonando a prática. A mesma coisa que os fariseus estão fazendo, eles estão abandonando a prática e acreditando que o culto iria excluí-los da prática daquilo que é a palavra de Deus. Olha como há uma semelhança nesse conjunto de ideias. Então, esse aqui é um assunto que ele tem que ser muito bem abordado, porque nada que a gente fizer para Deus, ou tudo que a gente fizer para Deus, a gente tem que fazer com amor no coração e gratidão. Esse é sempre o nosso reconhecimento das dádivas e das bondades de Deus. Vamos lá. O dízimos e ofertas, uma rica semeadura. Por que as pessoas fecharam a mão hoje para os dízimos? Porque
o dízimo com a finalidade? Para que haja mantimento na casa de Deus e para que o obreiro que está ali exercendo a sua função também possa ser mantido pelas ofertas, pelos dízimos. Todavia, começou a ter uma ganância exacerbada, com salários exuberantes, com coisas que era para ser da igreja e acaba sendo de pastores, com fazendas, aviões. E isso fez com que a mídia, o poder das redes sociais começassem a combater e as pessoas começaram a reter. Então, muitas das vezes, das pessoas que retêm o dízimos hoje, é culpa de pastores que gostam de glamour, que não entendeu que no reino de Deus a pirâmide é invertida. O maior serve o menor. Não entendeu esse conceito de que no reino de Deus não está importando quantos estão ao teu serviço, mas a quantos a pessoa, o líder, está servindo. Então essa ideia de pastor astros, pastor estrelas e coisas glamourosas fez com que as pessoas se retessem a entregar os dízimos e as ofertas. Então muito das pessoas que não entregam hoje é justamente devido à má mordomia e o mau exercício da liderança de determinadas igrejas. Porque aí muitas das vezes a igreja pega um dinheiro e paga um pregador cinematográfico, que gosta de uma estrela, de que acha que é hollywoodiano, e aí as pessoas muitas das vezes estão passando necessidade em casa, e para aquele pastor ainda tem, além dele levar um dinheiro da igreja, ele ainda tem um banquete que talvez nem num outro lugar mais sofisticado, onde as pessoas vão fazer uma apresentação, tem tamanha guloseimas para poder nutrir e alimentar o ego do homem. Então, isso fez com que as pessoas fechassem a mão e retessem aquilo que era para ser dado na igreja. Então isso também, muita culpa disso tudo tem as lideranças, que investiram mal, investiram errado e ficou explícito que o dinheiro que estava entrando na igreja não estava sendo investido de maneira como manda a Bíblia. Se a Bíblia ordena, vamos lá, se a Bíblia coloca a prática de entregar, ela também faz uma norma de como usar. Ela normatizou para entregar e normatizou como usar. Só que para entregar se manteve um ensino. Como usar, como administrar, isso aí ficou ao léu, a Deus dará, e cada um administra segundo o seu próprio coração. Foi aí que gerou essa confusão toda. Então, se alguém hoje não entrega o dízimo, pode jogar na conta de muita liderança gananciosa. E aí a gente pega e fala assim, pô, mas o que o pastor está fazendo, mas alguém pode pensar assim, mas 99% não pensa assim. Pensa do mau uso, do abuso com dinheiro, que seria o dinheiro do povo, e em tese o dinheiro que o povo entregou para a casa de Deus. Então por isso que nós temos essa falência e essa diminuição da oferta, não só dos dízimos, da oferta também na casa de Deus. Vamos lá. Dízimo e oferta, uma rica semeadora. Então, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 9 que você tem que fazer isso com alegria. Você não pode fazer isso se não for com um ato de alegria. Vamos lá para o texto.
2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Ó, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer que você faça as coisas forçadas, nem dízimo e nem oferta alçada. Você tem que entender e ser liberal concernente àquilo que Deus te dá. Senão, a gente fica numa barganha com Deus e começamos a encurralar a Deus justamente por causa da gente não estar tendo retorno daquilo que nós fizemos para Deus. Vamos lá, ou para a casa de Deus. Adorando a Deus com nossos recursos. Bom, ofertar pode ser um ato de gratidão, pode também ser um ato de adoração. O que você acha? Ofertar e dizimar é também adoração a Deus? Ou isso é uma ideia criada para manipular? Dentro da etimologia, tanto no hebraico quanto no grego, da palavra adorar. O que você poderia deixar o comentário aí? Você entende que dizimar é um ato de adoração? Ou é um ato liberal? De generosidade? Bom, eu vou deixar isso aí em pauta, hein? Vamos ver qual vai ser o seu comentário. Então, adorando a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. E o 2:2 diz, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Bom, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Aí a gente ouve as pessoas falando isso, às vezes a gente ouve lideranças falando isso, mas aí na nossa mente também vem um pensamento. E quem não tem compromisso com a administração do dinheiro, que é o dinheiro da casa de Deus? Deus tem compromisso com ele? Porque é muito fácil a gente vender a ideia para o menor e não chamar a responsabilidade para quem faz a gestão administrativa. Então, tem que ficar muito atento quem vende essa ideia para ele não cair na malha fina, porque hoje o povo pensa muito, graças a Deus por isso. Que o povo, a informação hoje, ela chegou de uma maneira muito veloz, onde você pode transformar em conhecimento muita fonte de informações que chega na sua mão. Então, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele? Com certeza. Mas aí quando se vende essa ideia, será que a gestão tá gerindo de maneira saudável? É por isso que a gente está falando a nível de Brasil, não vou nem falar a nível de exterior, a nível de igreja brasileira, cresce-se o desigrejado, porque não quer liderança, porque não quer ser pastoreado, porque não quer dizimar, não quer ofertar. Por que esse grupo se acelerou no meio da igreja brasileira? A liderança não tem culpa disso acontecer? Bom, é bom a gente ficar atento para a gente poder, muitas das vezes, não falar algo aonde vai retornar para nós de maneira bem ridícula, e dependendo da sala de aula que estiver sendo lecionado essa lição, isso pode gerar uma confusão generalizada a respeito desse assunto. Vamos lá. Quem semeia muito, muito ceifará. A gente tem que entender que a semeadura é muito maior do que a colheita. Você semeia um caroço de milho, você vai colher um pé, se for um pé saudável, um pé com 3 espigas ou 4 espigas. Não sei quantas espigas dá, mas é de 3 a 4 mais ou menos. Bota 3 espigas. Você plantou um milho, um caroço. Então a colheita é muito maior do que a semeadura. Então quem semeia muito, ceifará muito e muito mais. Agora, vai depender também em que solo você está semeando.
Porque se você semeia num solo ruim, muitas das vezes aquela semente nem germina. Porque você sabe que o solo é ruim, mas está semeando ali, também tem isso. Ou não? Se você semeia em solo fértil, adubado, tratado, você vai ter retorno da sua semeadura. Mas se você semeia em solo ruim, solo que não é aguado, que não é preparado, que não é adubado, mas só quer receber a semente, é claro que você não vai ter esse retorno, porque a gente vai botar assim, não, é Deus quem vai te recompensar. Sim, mas se o negócio ali estiver sendo gerado em oposto a Deus, Deus não se envolve com aquilo ali e ainda Deus vai falar para nós, por que você semeou? Você vai orar a Deus e falar, Deus, você não sabia que o solo era ruim? Por que você semeou? Todo agricultor prepara o solo e sabe o solo que ele vai semear. Você como um agricultor, nós, semeamos solo ruim, não poderemos querer retorno daquilo que nós semeamos na terra ou no terreno errado. Bom, vamos lá. O 3 diz assim, os cuidados necessários com o orçamento. Aí nós vamos falar a respeito do nosso terceiro ponto aqui da lição. Verdade aplicada, né, as bases bíblicas para os dízimos de oferta, a importância dos dízimos de oferta e falar sobre os cuidados do orçamento. É bom a gente entender também, porque Lucas 8, de 1 a 13, vai falar de algumas mulheres que serviram a Deus, já estou com uma aberta aqui, serviram a Deus com as suas riquezas, para a gente poder também entender. Lucas 8, não vou ler do 1 a 3, vou ler só o 3, diz assim, Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes, e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíram com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então nós temos pessoas aqui que pegaram recursos próprios e utilizaram esses recursos para sustentar Jesus e os seus discípulos. O ministério de Jesus. Olha só que legal. E com certeza essas pessoas semearam em terra fértil e com certeza colheram frutos 30, 60 e 100 por um. Porque semearam em terra que era a terra que iria produzir. Isso é você saber escolher aonde você está semeando a sua semente. Então, os cuidados necessários para com o orçamento. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. Nós temos em Lucas 16 a parábola do administrador infiel. O pena que é infiel, mas não deixa de ser um exemplo para nós sermos administradores fiéis, porque aqui está falando do infiel. O que Deus entregou a nós, Ele entregou para nós administrarmos. Nós somos mordomos dessa dispensa. Então eu tenho que saber administrar bem essa mordomia que Deus deixou nas minhas mãos e deixou nas suas mãos. Eu acredito que tudo bem ensinado, que tudo bem explicado na igreja, sem engodo, sem a escravidão da fé, sem a manipulação em nome da espiritualidade, é muito mais gratificante as pessoas executarem do que elas serem escravizadas em nome da fé, como o catolicismo fez aí por cerca de 10 para 12 séculos. E hoje, praticamente, a gente vai tendo um viés onde, em nome da fé, a gente adoece, a gente, por ter uma fé cega, que ensinaram para a gente, e a gente acaba vivendo isso, onde a fé te exclui da sua razão, e você, em nome da fé, tem que fazer tudo sem razão. Aí, às vezes, eu falo, é onde você tem que tirar o cérebro e ir sem cérebro, porque você não precisa da razão. A sua fé é o suficiente e logo
o seu cérebro você não precisa, porque não te ensinaram a usar o cérebro, te ensinaram a usar a fé. O que você acha disso? Vamos lá. A administração dos recursos da Casa do Tesouro e da responsabilidade de quem governa, e nós temos aí, 3.2, se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu, é deles. Só que você está semeando em terra, se você sabe que está tendo isso e você insiste, você está semeando em terra, em terreno que não espera muita coisa de retorno, porque nem Deus aprova essas coisas. Então, escolha bem o terreno para você não cair aí no conto do vigário e, inclusive, dentro do evangelho. Vamos lá. Faça a sua parte, cumpra o seu dever, o Senhor se encarga da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Como eu vou deixar os meus irmãos pagarem sozinhos a manutenção da igreja, que eu congrego e gasto também os utensílios? Quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção. Também acho. O dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita. Pode. E ofertas alçadas, que é aquela oferta que você vai lá e pega e dá uma oferta alçada. Porque o dízimo, ele vem de mazé, do hebraico, de dexato, do grego, que quer dizer 10, 10ª parte. Mas a oferta alçada, ela é voluntária. Você chega lá e dá a oferta alçada. Só que aonde você está semeando essa oferta alçada? Será que ela vai chegar na igreja? Será que ela vai bater no caixa da igreja? Então tudo isso são coisas para serem analisadas com que seriedade estão tratando as coisas de Deus. Porque no Malaquias, eles estavam levando lá animais de qualquer jeito para oferecer a Deus. E às vezes isso acaba também acontecendo na igreja. Se o dinheiro é desviado, isso é uma ovelha manca que chegou para Deus, que se entregaram para Deus. É o meio de engano que acaba muitas das vezes fazendo com que as pessoas percam a vontade de abençoar a casa de Deus e os ministros que servem na casa de Deus. Bem, para a gente concluir esse assunto aqui, eu sei que esse assunto vai gerar muita polêmica, inclusive na sala de aula, que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade e gratidão, alegria e participação e regularidade nas ações de dizimar, ofertar na igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus. Abundemos também na graça, na contribuição, para que a obra de Deus caminhe bem. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até o final. Eu espero que esteja tudo bem com você, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua aula, que o Espírito Santo possa lhe ungir, lhe instruir e lhe capacitar cada vez mais. Tá bom? Fica com Deus. Até nosso próximo encontro.